Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Entrevista. Confirmando agora em Sorocaba, 8h mais 42 minutos. Conforme já anunciado, nós estamos recebendo aqui com muito carinho. Sempre uma alegria receber o Dr. Jaime Valmer de Freitas, juiz criminal, diretor do Fórum Local e também diretor da 10ª Região Administrativa Judiciária. Dr. Jaime, muito bom dia e obrigado em aceitar o nosso convite novamente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, doutor. Eu que agradeço, Fábio, Fernando, Pedro. É um prazer muito grande estar aqui e falar com o povo de Sorocaba e região. Legal. Doutor Jaime, claro que nós iremos dividir aqui a nossa entrevista. São vários os assuntos, mas primeiro, como já realizamos em outras oportunidades, que é essa medida da pena alternativa, a questão da doação de sangue, que a cada nova entrevista, a cada nova divulgação, sempre os números estão aumentando, crescendo. A gente percebe que cada vez mais outras cidades estão adotando essa medida. Setembro de 2010, Dr. Jaime tem o seu perfil aqui, sua página no Facebook. Ele fez questão de fazer todo um balanço, está disponível para todo mundo. Quem quiser acompanhar as informações, um levantamento com todos os números. O senhor até fala aqui dos vários números, inclusive exemplos de outras cidades. Eu acho que essa pena alternativa já é um sucesso e a cada nova divulgação, mais e mais cidades têm acesso a essas informações. É importante essa divulgação também via as redes sociais, né, doutor? Todo mundo hesita um pouco de divulgar coisas pessoais no Facebook, mas eu acho que a rede social, ela permite que você passe coisas boas para que o outro também faça coisas boas, né? Porque todos nós temos coisas boas dentro da gente. E nós podemos cultivar isso e mostrar que nós podemos ser úteis para o próximo. E, na verdade, a doação de sangue, ela acabou tendo esse perfil. E eu entendo que ela traz assim, uma aproximação do Poder Judiciário para com a comunidade, para com a saúde pública, como não existiu antes. E eu penso que o médico ele pode olhar o Poder Judiciário com outros olhos. O réu ou o autor do fato de uma infração leve, ele também vai olhar o Poder Judiciário com outros olhos, porque ele fez um mal para a sociedade. Mas no momento em que ele vai até o banco de sangue, faz a doação de sangue, ele está retribuindo para a sociedade. Então eu acho que é uma pena alternativa de um valor muito grande, incomensurável mesmo. Dr. Jaime, o senhor coloca aqui que essas penas alternativas são colocadas para os crimes de médio potencial ofensivo e menor potencial ofensivo. Qual a diferença do médio potencial ofensivo e menor potencial ofensivo dos crimes? Dá um exemplo para o ouvinte. É assim, o médio potencial são crimes que têm pena mínima de 1 ano. E o maior potencial, eles têm a pena máxima. E o menor potencial, pena máxima de 2 anos. Então é assim, todo crime leve, por exemplo, dirigir sem habilitação, fazer uma ameaça, são crimes em que é possível ser feita uma transação penal e não vai existir processo. Então nós chamamos que essas infrações de menor potencial ofensivo, elas são do Juizado Especial Criminal, são do GCRIM. Então, é um acordo bem mais tranquilo, bem mais rápido, até uma lesão corporal, por exemplo, A deu um soco em B. A vai ter que responder por essa infração. Essa infração tem uma pena que vai de 3 meses a 1 ano. Então, ele tem direito ao que nós chamamos de transação penal. Essa é a infração de menor potencial. A de médio potencial já existe processo. Vai existir uma denúncia do promotor de justiça. E, neste caso, ele vai receber um benefício diferente do de menor potencial. Lá é o que nós chamamos de transação, aqui é a suspensão do processo, é um sursi processual. Enquanto lá acaba rapidamente, aqui o processo vai ficar suspenso por 2 anos. Por exemplo, um pequeno furto. Uma lesão de trânsito que seja razoavelmente grave. É bem diferente.
porque essa infração que acaba se tornando mais gravosa, ela tem um tratamento, logicamente, proporcional que atinja mais essa pessoa. Então ele vai ficar vinculado ao Poder Judiciário durante 2 anos, pelo menos. E nesses 2 anos ele vai ter que cumprir determinadas condições. É assim que funciona. Tanto na de menor potencial quanto na de médio potencial ofensivo, para que se possa fazer a doação de sangue, vai partir do promotor propostas. Então tem que ser no mínimo 2. Por que no mínimo 2? Porque eu não posso impor a alguém doar sangue. A doação de sangue tem que ser voluntária. Então, o autor do fato numa infração de menor ou o réu numa de médio potencial, ele vai olhar as propostas feitas e ele opta. Então, se ele opta por aquela que tem a doação de sangue, foi atingido o meu objetivo, eu, Jaime, juiz, que defende essa pena alternativa. Mas para ele também tem a sua utilidade, né? Porque ele vai se sentir feliz fazendo isso. Essa é a diferença fundamental entre as duas. Em casos de reincidência, é possível também as penas alternativas? Depende da situação. Normalmente não. Porque dentro do que eu defendo, para se doar sangue, pena alternativa é até possível, mas eu não admito na doação de sangue. Por quê? Porque não concebo, por hora pelo menos, a não ser que tecnicamente algum cientista me mostre diferente, eu não quero que alguém que já foi recluso, que já foi preso, faça uma doação de sangue, porque eu posso colocar em risco o futuro receptor. Então, a minha preocupação maior é com o futuro receptor. Não pode, por exemplo, a justiça ela se colocar numa situação onde o futuro receptor fique em risco. Então, quem vai doar é alguém que nunca teve nenhuma mácula na justiça. Ele nunca teve mácula, ele nunca foi preso. Ele nunca teve a possibilidade de ter passado por um ambiente hostil, um ambiente onde tenha a sexualidade aflorada, como é, por exemplo, numa cela com muitos homens. Então, tirando essa situação, eu acho que fica mais tranquila a situação do receptor. Mas que num caso, por exemplo, doutor, dá um caso, por exemplo, eu fui a pena alternativa de doação de sangue por um crime de menor potencial ofensivo. Pois não. E mais para frente, no futuro, novamente eu faço um crime e faço de médio ou menor ofensivo. Posso novamente ter essa pena alternativa? Aí é diferente. Aí sim, porque neste caso a pessoa não é considerada reincidente. Quando eu tenho 2 infrações de menor potencial ofensivo, eu não chego, por exemplo, na primeira, ele cumpre e faz a doação de sangue e presta serviço à comunidade, por exemplo. Acabou. No prazo de 5 anos, ele não pode ter outro benefício desse tipo. Mas se porventura o juiz for mais benevolente e achar que essa pessoa se envolveu numa outra situação, e ele percebe que é uma pessoa saudável, que não foi recolhida a nenhum estabelecimento penal, não vejo problema algum de ele permitir que essa pessoa também faça nova doação. Como existe a opção da pessoa optar por qual das penas alternativas ela vai querer, suponhamos que ela opte pela questão da doação de sangue. E ela chega para fazer essa doação, mas é barrada por qualquer outro problema que seja, problema de saúde, enfim. Como que funciona esse retorno à justiça? É assim, em Sorocaba, até um juiz de Anápolis estava todo interessado, me pediu todo o script que eu uso, mandei para ele e expliquei para ele como nós fazemos aqui. Quando a pessoa aceita a doação de sangue, nós fazemos com ele uma checagem prévia, até para ajudar o banco de sangue, porque ele vai fazer lá um perfil clínico. Então nós fazemos esse breve perfil e com as doenças mais comuns. Então ele responde essas questões até para o seu advogado e fala, olha, eu não tenho problema mesmo. Depois ele vai passar para uma checagem mais detalhada no próprio banco de sangue. E pode acontecer que lá ele seja reprovado. Para se ter uma ideia, nós tivemos só uma reprova até hoje. Só uma.
são praticamente 300 e poucas pessoas que já foram lá, né? E nós tivemos só uma a reprova. E tal, porque nós somos humanos também, pode ter acontecido alguma coisa, ou ele, com a vontade de doar sangue, não falou a verdade para nós. Isso é bem provável também. Mas o que importa é que, se ele não puder doar, ele vai ter que se submeter à outra proposta. Aquela outra que ele recusou em favor daquela que seria doação de sangue. Por exemplo, a regra é prestar serviço à comunidade mais doar cestas básicas, ou prestar serviço à comunidade mais doar sangue. Então ele opta pela segunda, prestar serviços mais doar o sangue. E ele não pode, ele vai ter que doar a cesta básica. Doutor Jaime, para encerrarmos aqui esse nosso primeiro bloco nesse bate-papo, e o retorno? Você tem recebido o retorno das cidades que estão aplicando essas penas alternativas? O senhor consegue controlar o número de municípios e cidades que estão aplicando isso? É um bom retorno? É bem raro. Por exemplo, Campinas fazia já há um bom tempo e eu só fiquei sabendo quando eu liguei para o Abelardo, um colega criminal de lá. Agora, esses dias, com o trâmite da construção do Fórum de Boituva, que ainda não foi finalizado pela Secretaria de Justiça, eu tive que falar com a juíza e ela falou para mim, olha, doutor Jaime, ou Jaime, nem sei exatamente como ela falou, mas olha, eu só queria te falar que nós já estamos fazendo a doação de sangue aqui em Boituva. E eu falei, mas aí não tem local para fazer a doação de sangue. Não, a pessoa aceita, ela vai doar em Sorocaba. Aí eu fiquei muito feliz, quer dizer, não são muitas as situações, mas, por exemplo, quando eu passei essa estatística ontem, o juiz de Anápolis já pediu todo o kit porque ele também quer fazer em Anápolis. Então, é gratificante sim. Porque o que eu quero deixar claro, né, para todos os ouvintes é que o juiz que se imbui nessa situação, diferente de, por exemplo, fazer uma doação de cobertores, onde ele vai ajudar várias pessoas, doar cesta básica, onde ele também vai ajudar certas pessoas, quando vem a doação de sangue, ele tem o potencial de salvar 3 vidas. Isso é uma coisa muito maravilhosa, é muito bonito isso. Muito bem, o doutor Jaime permanece conosco aqui para o segundo bloco desta entrevista especial na manhã desta quinta-feira. Lembrando que esta meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade e tem o melhor negócio para você. E Cardum Hotel, excelência em atendimento e conforto para os seus hóspedes. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada, é a imobiliária mais lembrada. Casa Branca, 3 unidades em Sorocaba. Procurando hotel em Sorocaba? O Cardum Hotel oferece quartos equipados com TV LCD, ar-condicionado, frigobar e acesso à internet grátis. Café da manhã e estacionamento inclusos na diária. Oferecemos também serviço de mensageiro e lavanderia, além de restaurante, salão de jogos e sala de ginástica para nossos hóspedes. Aproveite nossas diárias promocionais nos finais de semana e feriados. Reservas pelo site hotelcardum.com.br ou pelo telefone 3219-4900. Cardum Hotel. Excelência em atendimento e conforto para seus hóspedes. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Um colega de classe de Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, de 13 anos, foi ouvido ontem no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e disse que viu o amigo atirar em casa. O estudante e outro colega haviam prestado depoimento anteriormente, mas foram chamados outra vez para esclarecer algumas dúvidas. Ambos reafirmaram que Marcelo sabia atirar. Eles também disseram que o amigo tinha uma espingarda de pressão e que comentava que queria matar os pais. Cibele Freitas, direto da redação. Informação com credibilidade tem nome.
Jornal da Cruzeiro. Elas voltaram. As deliciosas sopas da Açoriana. De segunda a sexta, a partir das 19 horas, buffet de sopas. Açoriana e mais 2 sabores com variação durante a semana. Experimente você também. O chefe Juliano Garcia recomenda. Açoriana, conveniência e pães especiais, fazendo seu dia a dia muito mais gostoso. Avenida Mateus Conejeiro, 45, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3343-3313. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio com tecnologia de ponta, qualidade e design moderno para atender suas expectativas, seja na sua residência ou na sua empresa. Oferece suporte técnico para desenvolvimento de seu projeto, prezando sempre pela qualidade e prazos de entrega. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. A Mercedes-Benz renovou toda a sua linha de vans, furgões e chassis, valorizando ainda mais os diferenciais que você já conhece. O melhor valor de revenda, a número 1 nos segmentos de turismo, fretamento e transporte escolar. O melhor custo operacional, o que já era referência no mercado, ficou ainda melhor. Toda a linha Sprinter na Denigres. Conheça as vantagens comerciais de ter uma Sprinter trabalhando por você. Custa menos que você imagina. Consulte nossos planos para financiamento e consórcio. Denigres Sorocaba, 15-3229-8800. Denigres Itu, 11-4013-7300. Visite nosso site www.denigres.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente. Você sabia que agora, de acordo com a nova NR35, para trabalhar acima de 2 metros de altura, é obrigatório ter treinamento especializado? A sua empresa está adequada a essa norma de segurança? Conheça as nossas soluções para trabalhos em altura e o nosso centro de treinamento, que é único em toda a América Latina. Ligue para 3034 8000. TASC, segurança em primeiro lugar. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. 8h59, nós voltamos com o Dr. Jaime Valmer de Freitas, juiz criminal, diretor do Fórum Local e também diretor da 10ª Região Administrativa Judiciária. Aliás, o bate-papo ele continua aqui no intervalo, né, Fernando? Só fazendo complementando ainda a informação da questão das penas alternativas, a questão da doação de sangue, Fernando. É verdade. No bloco anterior nós comentávamos a respeito da prestação de serviços mais doação de sangue. Prestação de serviço mais cesta básica. Aí ficou a pergunta... Prestação de serviços, o que significa além daquele outro? Nós temos em Sorocaba um órgão que se chama Central de Penas. Esse órgão Central de Penas e Medidas Alternativas, ele recepciona a pessoa que aceitou uma proposta e vai direcionar essa pessoa para prestar serviços em um local onde a aptidão dela seja adequada àquilo. Por exemplo, um pedreiro, um escrevente, um pintor, um motorista. Ou seja, existe sempre um local onde ele pode ir prestar serviço, né? Porque há várias entidades que são vamos colocar assim, associadas, né? Elas são cadastradas ali na Central de Penas. Então a pessoa vai prestar serviço num desses locais. Doutor Jaime, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre a construção do Fórum Regional. Ele será construído aqui mesmo no Alto da Boa Vista. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre essa questão das varas digitais, justamente esse atendimento às 26 comarcas da região de Sorocaba. Fórum Regional. O presidente Ivan Sartori, quando entrou na presidência do tribunal em janeiro do ano passado, uma das suas diretrizes principais foi a descentralização da administração. E ao fazer a descentralização da administração, ele criou 10 regiões administrativas. E Sorocaba é a de número 10. E esse juiz, que é o juiz diretor, ele vai cuidar das 26 comarcas,
por exemplo, no tocante a pequenas reformas, no tocante à reforma, no tocante a todo problema administrativo, inclusive de licitação de materiais, de material de escritório, de máquinas, tudo. A regional vai cuidar de tudo, ela vai assessorar os juízes diretores desses fóruns, né? Então, essa é a função da regional. Dá um trabalho muito grande, até porque o presidente ele fez uma análise das cidades que precisariam ter fóruns novos. E aí vem uma outra situação, que também o juiz diretor tem que ir até o local, conversar com o juiz, conversar com o prefeito, às vezes com o presidente da Câmara, para equacionar um local a ser doado pela municipalidade. Essa doação é feita para o Estado. O Estado, então, vai direcionar esse bem para o Poder Judiciário, é um termo técnico que chama afetação. Ele afeta para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, na gestão do Dr. Sartori, tem o recurso próprio para a construção. Não é mais o Poder Executivo quem vai fazer essa construção, é o Poder Judiciário. E nas 10 regiões, vai ter que ter um prédio para a sua regional. Em Sorocaba, eu assumi só em dezembro do ano passado. Antes era o Dr. Zé Elias Temer, ele também viu alguns prédios e nós vimos outros. E para locação, nós não conseguimos um adequado. Ou o preço era alto, ou a mudança interna a ser feita era muito grande, a adaptação. O tribunal não gostou por conta disso, por conta daquilo. Então, eu cheguei à conclusão e fiz uma proposta para a presidência de que eu achava que seria interessante que nós abríssemos para alguma empresa que tivesse interesse em, tendo um terreno próximo ao fórum, fizesse uma construção de 2.300, 2.500 metros quadrados, que seria o que nós precisaríamos para algo com perspectiva de 10 anos. Então, infelizmente, nós só tivemos um interessado, mas pelo menos tivemos um interessado. O imóvel é praticamente anexo ao fórum, o terreno, né? Já foi feita a planta, foi aprovada pelo setor técnico da arquitetura, da engenharia do tribunal. A própria empresa já cuidou de fazer o ingresso desse documental todo junto à prefeitura, ainda não foi aprovado. E nós estamos finalizando todos os documentos para ultimar a assinatura do contrato. Na sexta-feira, que é amanhã, o nosso funcionário principal aqui, o Carlos Darwin, leva todo o documental para a assessoria técnica na parte contratual, para avaliar se já houve o fechamento de toda essa documentação, para que então nós tenhamos a assinatura do contrato e posteriormente vá fazer a locação efetiva daqui 1 ou 2 meses mesmo.